Olá, bom dia, Carmen. O que é que hoje vamos falar? Eu sei que vamos falar, dar continuidade ao signo de Escorpião. Vamos falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre os escorpiões. Aprofundar. Oh, Carmen, eu queria que... Bom dia, desculpe, eu estou elétrica. Carmen, eu queria que me dissesse de quando é considerado o signo de Escorpião, porque há pessoas que continuam a ter dúvidas. Ora bem, essa dúvida só é possível tirar perante o ano de nascimento. Como sabemos todos, o calendário solar não é o calendário legal que nós usamos. Então, este ano é o signo de Escorpião quem nascer a partir do dia 23, ou seja, amanhã, até o dia 22 de novembro. Mas a entrada do Sol em determinado signo, assim como os equinócios e os solstícios, que são as datas que nós mais comumente usamos, pode ir do dia 19 ao dia 23 dos meses. Então, quem nasceu nestes períodos, entre o dia 19 e o dia 23, precisa de conferir numa tabela de efemérides astrológicas, no ano em que nasceu, se no dia 22, por exemplo, de alguns anos, hoje, o Sol já estaria em Escorpião. Este ano só entra amanhã. Quer dizer, isso é um bocadinho mais complicado que nós, não é? Em qualquer site na internet, essa dúvida é mais fácil de esclarecer. Depois ainda há outra questão, que é, o Sol entra no signo de Escorpião, não é às 0 horas. Ou provavelmente não será. Pode ser por um acaso. Então, quem nascer amanhã, para os nascimentos que vão ocorrer amanhã, será necessário fazer exatamente o cálculo do mapa, porque até determinada hora o Sol ainda estará em balança, quando depois muda para Escorpião. Portanto, amanhã, eu de momento por acaso não sei a que horas é, amanhã vai haver gente a nascer ainda do signo de Sagitário e gente a nascer do signo de Escorpião. Portanto, quem está nestas datas para saber, normalmente, porque o último grau do signo, que é o que faz a transição, é um grau especial ao qual os astrólogos dão bastante importância. Portanto, quem nasce nestas datas, muitas vezes, percebo isso em consulta, a pessoa identifica-se um bocadinho exatamente com uma fase de transição, ou seja, há muito em mim de balança, mas há características que eu sinto que são de Escorpião. Poderia ser o discurso de uma pessoa que nasce nestes dias de transição. Então quer dizer que este ano uma pessoa que nasce ou que tenha nascido a 21 de novembro ainda é do signo Escorpião? Ainda é. Exatamente, porque o Sol só vai mudar. Mas lá está. Para pessoas que já nasceram, temos que saber o ano em que nasceram. Isso é muito fácil numa tabela e em qualquer site da internet será mais fácil. A não ser, como disse, se calhou de ser no dia em que o Sol mudou de signo, aí é necessário também saber a hora. Aí é necessário saber exatamente a hora e o local, porque, como sabemos, a hora também influencia, não é? E muda em conformidade com o local onde estamos, não é? Claro. Relativamente ao mesmo signo, ou seja, do Escorpião, o que há mais para dizer? Como é que eles são no amor? Isto é uma dúvida minha. Como é que eles são? São expressivos? São impetuosos? São intensos. São intensos. Eu acho que é isso. Se há palavra que pode definir Escorpião, é a intensidade, é a profundidade da ação. É muito comum ver-se, ler-se e ouvir-se dizer que em Escorpião ou se ama ou se odeia. Não há cá meio termo. Meio termo. Okay? Portanto, intensos é uma forma de dizer. Eles podem ser profundamente apaixonados pela negativa ou pela positiva. Quando não gostam, não gostam. E eu acho que é um pouco isso que o público em geral tem dificuldade em perdoar ao signo de Escorpião. Porque muitas vezes em consulta, ou quando a pessoa diz a data, diz logo, já sei, sou Escorpião, com arte, quem diz, já estou preparada para que me digam, ai, que horror. Pronto. No público,
o signo de Escorpião não é dos mais bem cotados, não é? Mas então, isso agrada-me, quer dizer, o Escorpião é uma pessoa intensa no amor. Com certeza. No Começa a amor também. entender melhor. Escorpião é regido pelo planeta Plutão. Mas até Plutão ser descoberto, coisa que só ocorreu em 1930, portanto, já havia muita astrologia para trás. Escorpião era regido pelo planeta Marte. Então, Marte é o deus da guerra. E eles são muito guerreiros, não são? Os escorpiões. E são muito empreendedores. Muito. E são muito focados. Exatamente, porque como tem essa capacidade de paixão, e onde quer que ande Escorpião no nosso mapa, nós temos isso, é sempre para lembrar, para aquelas pessoas que ainda caem nesses julgamentos e preconceitos. Não gosto nada de Escorpião. Há alguma coisa em nós que também é Escorpião, seguramente. Onde isso calha é uma área sempre que nós vivemos com muita intensidade. Escorpião está associado, por exemplo, às riquezas da profundidade, o petróleo, as pedras preciosas, aquilo que se tem que trabalhar para ir buscar, não é? Que se tem que ir ao fundo. Então eles são muito focados. Na relação amorosa são, como digo, muito apaixonados. Claro que se isso desliga a ligação, se a ligação emocional se desliga, aí podem ser, pelo contrário, podem aparecer completamente. Para eles é muito fácil desligar, digamos Sim, assim. eu também acho, é a minha opinião, é que o Escorpião tem que saber falar com ele. Claro. Porque ele não aceita qualquer coisa. Claro. Tem que ter um certo tato, porque senão eles desligam. Exatamente como a Carmen estava a dizer. Escorpião, sendo um signo regido por Marte, e tem muito a ver com, por exemplo, quando se lê aquela astrologia de entretenimento, diz-se que são vingativos, porque Escorpião também é um signo de autodefesa. E é por isso também é importante cada um de nós saber no seu mapa onde é que isso anda. Na natureza, e a astrologia é uma linguagem simbólica onde todos os símbolos têm uma história por trás, não é? É uma espécie de magia, perceber como tudo se encaixa. O animal pelo qual o signo é simbolizado, o Escorpião, é o único animal, o único tipo de animal da natureza capaz de se matar. Todos os outros. Por qualquer motivo? Para se defender. Para se defender. Para que não seja atacado. Um Escorpião tem, porque a mãe, ele é capaz até de se matar. E mesmo a mãe Escorpião mata-se caso perceba que os filhos não tenham comida, e mata-se para que eles se alimentem dela. Então eles têm uma intensidade nos processos emocionais que, na relação interpessoal, como todos nós, se nos sentirmos atacados, o que é que fazemos? Defendemos-nos. Evidente. Não é? Sem dúvida. A comunicação é, quando nós queremos ser ouvidos, a melhor maneira não é atacar. Porque aí o nosso interlocutor deixa de nos ouvir, passando só a concentrar-se na sua defesa. Sim, e isto é muito forte em Escorpião. Não é? Porque não permitem. É por isso que eu digo que é isto que nós, como público geral, temos mais dificuldade em lidar com o Escorpião. Eu até diria, temos dificuldade em lhes perdoar essa força, que é a força de dizer eu não permito que me magoes. Claro que isto, mais uma vez, por exemplo, numa relação romântica, exige realmente muita habilidade para lidar com isto. Porque se o Escorpião pressentir que vai ser atacado, ele tem a energia, mais uma vez, onde nós tenhamos o signo de Escorpião, temos essa energia para acabar com o assunto. E se há coisas e são implacáveis. Implacáveis. Se tiver que ser o signo, também é o signo que simboliza a morte, a transformação, a profunda transformação. Portanto, se eles sentirem aqui eu vou sofrer, retiram-se completamente. É radical. Sim. E depois relembramos que, sendo isto tudo simbólico,
ao ser um signo que também é regido pelo planeta Marte, Marte é o planeta é o símbolo da guerra, não é? É claro. Certo? Sim. Força, energia, dinamismo e assertividade para o que querem, é isso que lhes dá, por exemplo, o foco. Se nós temos numa determinada tarefa uma energia de Escorpião, uma pessoa com uma energia forte de Escorpião, temos a certeza absoluta que se ela sentir que ali é bom para ela, ela vai trabalhar ao máximo, porque põe essa energia de Marte em ação para conseguir as suas tarefas. Igual para uma relação. Mas se ela sentir que aquilo lhe faz mal, o melhor é mesmo ou alteramos o que é possível, ou então temos que perceber que para Escorpião é muito fácil cortar o assunto. Enquanto, por exemplo, isso já sei, a Mónica é peixe. Peixe anda e sofre e entrega-se muitas vezes num papel de vítima. Isto nunca acontece para Escorpião. As vítimas não são do signo de Escorpião. Porque são capazes de, por muito que lhes doa, por exemplo, numa relação amorosa, pessoas com energia forte de Escorpião são aquelas capazes de acabar com aquela relação, se ela é de alguma maneira disfuncional para elas, por muito que amem, isso não importa. A sobrevivência é um tema em Escorpião. E daí que dá que são pessoas normalmente muito intensas. E às vezes, porque é um signo de água. Ele também é um signo, mas tem de água e terra. E ele é só água. Água. Então quer dizer que pode haver compatibilidade entre peixes e Escorpião? Ou sim, não? Sim, claro. Wonderful. Sim, porquê? Porque, por exemplo, peixe é o signo da poesia, do romântico, do idealismo. Se há outros fatores que ajudem, porque as relações não é só compatibilidades no papel, como sabemos, então sim. Primeiro porque são unidos pelo mesmo elemento, água, que é o elemento que diz respeito às emoções, ok? Então, para Escorpião não é difícil entender a emocionalidade de peixe, porque ele próprio também é muito emocional, certo? Porque quando eu digo apaixonado é uma emoção, é o que nos move para... Portanto, em Escorpião é altamente emocional. Então ele pode ligar-se muito bem à emocionalidade e ao idealismo de peixe. Caranguejo também tem essa ligação, porque é o outro signo de água, mas menos um pouquinho. Porque Caranguejo gosta das coisas muito tranquilas, muito serenas. E Escorpião nem por isso. Eu diria, não gosta mesmo. Né? Aquilo tem que ser sempre ali bastante intenso. E peixe se acompanha melhor neste processo. Por outro lado, outra forma de dividir os 12 signos, para além dos elementos, ar, terra, água e fogo, é por modalidades. São signos cardeais quando iniciam as estações, portanto são signos de ação, de início da ação, não é? O início da estação. São signos fixos, os do meio das estações, e são signos mutáveis, o do fim das estações. Então isto, em astrologia, significa que vamos encontrar a qualidade de Escorpião na qualidade fixa. Os signos fixos está fácil de perceber. Que são mais fixos. Estão ali no meio. Pois. A energia da estação, as energias em Escorpião não são tão adaptáveis, mutáveis como as de peixe. Não é? Peixe é fim de estação, portanto é mutável. E então dá o facto de ser da qualidade fixa, dá a Escorpião também algo que muitas vezes temos dificuldade em lidar, que é apenas pelo signo Escorpião a flexibilidade não é uma grande qualidade para quem tem, não é? São muito implacáveis, são às vezes pouco adaptáveis, muitas vezes em termos de crenças de vida, sejam elas quais forem, não é? Nós temos, quando eu falo em crenças, não estou a falar em crença religiosa, claro, em tudo, aquilo que a gente acreditamos ao longo do dia, manifestamos uma série de crenças. O Escorpião tem uma tendência a tê-las muito fixas e muito isto é o que eu acredito
sim, aí podemos dizer terra a terra. Isto é o que eu acredito e não vale a pena discutir sobre isto, não é? Mas, portanto, há muita dificuldade, principalmente, acho eu que, na verdade, não tenho muita noção sobre outros países, embora acho que é um bocadinho geral o pôr Escorpião assim como um signo menos positivo, mas num país como o nosso, que temos uma cultura muito de grandes costumes, não é? Claro. Onde ser especial não é quase nunca bem-vindo, é visto com alguma desconfiança. Então o Escorpião tem esta dificuldade, por exemplo, quando alguém chega à consulta, que eu me recordo, não estou a lembrar de alguém que pensava que era Balança e afinal é Escorpião, embora pudesse acontecer, mas, por exemplo, o ascendente, que as pessoas não têm noção. Muitas vezes quando eu digo, ok, então pela hora tal e o dia tal, isto dá ascendente de Escorpião, as pessoas reagem e não gostam. Ficam... No entanto, a pessoa com ascendente de Escorpião, ela tem uma capacidade, Mónica, de se refazer, de se transformar ciclicamente, de ir aos processos mais profundos e sair de lá melhor do que quem entrou. Isto lembra-me que uma boa maneira de entendermos a energia de Escorpião é pela questão simbólica da fênix renascida, não é? Sim, ou seja, de cada vez que renasce, que é reduzida a pó, renascem ainda mais fortes. Isto é Escorpião. É esta energia que em todos nós nos faz passar por certos processos em que nos sentimos reduzidos a pó, e acho que toda a gente eventualmente na vida já passou por isso, e sentimos que ao ultrapassar aquilo, então estamos ainda mais fortes. E esta, digamos que é a dádiva de Escorpião para nós, e o que nós podemos aprender quando nos relacionamos com uma pessoa de signo de Escorpião é isto, é sentido de autoproteção, de autopreservação. Sim. E concentrar forças para os nossos próprios processos de sobrevivência. Quando temos alguém de Escorpião perto de nós, esta seria uma boa maneira de olhar. Então quer dizer que eu tenho que encontrar um Escorpião. Se a sua intuição lhe diz que sim. Ai, está a dizer claramente. Ora bem, eu tenho aqui, a Carmen, desculpa, já dissemos todas as características do signo? Já por hoje, já tínhamos falado outra vez um pouquinho. Um pouquinho sobre. Portanto, as compatibilidades com este signo, por exemplo, pode ser peixe. Pode. A compatibilidade pelo oposto, que também é complementar, é com o signo de Touro. Porque formam o mesmo eixo. E depois, mais do que os signos, Escorpião é compatível com pessoas que vivem intensamente, pessoas que passam pelos processos a sério, sem medo de passar por eles. Então, às vezes mais do que o signo solar, isto é que vai definir a compatibilidade, não é? Claro. E coisas muito amenas para Escorpião, nem por isso. Isto é engraçado. Peço desculpa por estar a rir, mas isso sim. Não, acho muito bom. Ora bem, uma ouvinte coloca a seguinte questão. Nasceu no Brasil às 2h20 de 1976, a 21 de maio. Será do signo, ela coloca a questão, ela será do signo Touro ou Gêmeos? E também diz, quando se mudou para Portugal, sentiu uma mudança de personalidade. Isto pode ser real ou plausível? Sim. Em relação à primeira pergunta, de momento não posso, mas depois terei todo o gosto em lhe passar a informação, porque esse é daqueles casos em que só fazendo o cálculo, ainda por cima, como nasceu no Brasil, mas mesmo nascesse em Portugal, não é um cálculo mental que eu possa fazer, mas terei todo o gosto em verificar e depois passar-lhe essa informação para que possa passar à ouvinte. Quanto à questão de sentir que de alguma maneira mudou de personalidade, é curioso porque, repare, mesmo sem fazer o cálculo, eu já sei antecipadamente que ela está numa fase em que um signo está a terminar e outro está a começar. Pois. Okay? E também é uma questão interessante, porque nós não existimos vazios no espaço. E quando um astrólogo calcula um mapa astrológico,
deve ter isso em consideração, que nós não somos apenas aquele código, nós somos o que também nos vai acontecendo. Ao mudar de culturas tão diferentes, é normal que ela tenha, que a ouvinte tenha sentido que lhe é mais fácil expressar certos lados aqui que não seria lá, ou ao contrário. Claro. Não é? Não me parece muito estranho, principalmente lá está para uma pessoa que está ali numa fase de mudança de signo, que ela sinta que aqui é outra pessoa. Isto, eu acho que é uma experiência que quem já viajou, mesmo não mudando noutro país, talvez já tenha passado, que é, nós vamos a determinados locais, e a astrologia também fala sobre isso, e nós ali sentimos-nos mais livres, ou ali sentimos-nos com vontade de conhecer mais, não é? Os sítios, porque a astrologia é a linguagem mónica que nos fala do cruzamento entre o tempo e o local. Claro. Então, a minha energia pessoal, a de cada um de nós, quando deslocada para outros locais, vai ter maior ou menor afinidade com aquele local. Vai-me ser mais fácil exprimir uma parte ou certas características minhas e talvez maior dificuldade noutras. Então, parece-me bastante plausível que a nossa ouvinte tenha Bom, nós vamos responder a mais uma ouvinte. Esta ouvinte diz que é do signo Leão e pergunta se Balança é compatível com o seu signo. Quer dizer, as pessoas passam a vida neste stress de perguntar se Balança se dá bem com este. Por muito que diga isto, tenho mesmo que me repetir. Muito mais astrológico, Mónica, e se a pessoa tem interesse na astrologia e quer saber, é fazer uma comparação de mapas. Porquê? Porque Leão e Balança não têm muitos pontos em comum em que apoiar uma compatibilidade. No entanto, a pessoa que é Balança pode ter ascendente de Leão. E então logo aí, astrologicamente, vai dar um grande nível de compatibilidade e de validade da relação, digamos. Porque há ali uma complementaridade. Eu evitaria, e esse é sempre o meu conselho, essas listas de compatibilidade são meramente de curiosidade, porque a pessoa que temos em frente, que é Balança, como eu disse, pode ter o ascendente no nosso Sol, pode ter uma boa ligação com Vênus e com o nosso Marte. Tudo isso vai falar muito mais da compatibilidade real do que dizer assim, apenas sobre o signo. O signo solar é apenas um dos muitos aspectos do mapa. É muito importante. A astrologia fala muito disso, mas fala disso no vazio. Então, para essa nossa ouvinte, se ela quiser voltar a entrar em contacto, mas desta vez a Mónica faria o favor de me fazer chegar esses números, as datas antecipadamente, e eu poderia ver datas de nascimento, não é? Datas, horas e local. Sim. Okay? Porque só por ser Leão e Balança não temos grande afinidade. A não ser há uma afinidade que podemos encontrar entre Leão e Balança, que é o gosto pela beleza, pelo elegante. Outro ouvinte, por acaso este é de Escorpião, pergunta o que eu há pouco dizia, se Peixes pode dar com ele, uma vez que procura amor, compreensão e estabilidade emocional. Sim. Um homem a fazer uma pergunta desta. Também há homens sensíveis, Mónica. Ainda bem. Como nós, de alguma maneira, respondemos já um pouco a essa questão. A capacidade de entrega no amor, na relação que Peixes é capaz, por exemplo, compatibiliza-se muito bem com o que o Escorpião precisa. Porque se ele dá tanto, também pede muito. Claro. Um dos desafios de uma ligação amorosa com o Escorpião, por exemplo, pode ser a intensidade, não é? Há uma certa possessividade também. Para Peixes isso talvez não importe muito, enquanto para outros signos se calhar já importa mais. Já causa uma certa... eu acho que, não é por eu ser Peixes, mas eu acho que o Peixes é um dos signos... mais adaptáveis. Exatamente, não Carmen. É por ser Peixes, não é verdade. É o que caracteriza. Nós adaptámos-nos perfeitamente. Para o bem e para o mal. Sim. Para o bem e para o mal. Porque não esqueçamos que tudo o que é... Li uma vez uma frase que me ficou muito marcada. Todos os nossos defeitos são uma qualidade em excesso.
O que quer dizer ao contrário também, que todas as nossas qualidades podem tornar um defeito quando são por excesso. E visto por esse prisma, já entendo que sim, que não seja, é verdade. Por exemplo, o facto de ser demasiado adaptável pode nos levar a um papel na nossa vida mais de vítima do que de ator ou diretor ou diretora da nossa vida, certo? Claro. Então a adaptabilidade do peixe é um facto, e que quando não é temperada com alguma lógica, com algum sentido de auto-existência. E vai-me desculpar agora a minha intervenção. Quando isso acontece, normalmente o peixe é como se fosse capturado numa rede. Fica preso. É isso? Exatamente. É o que eu sinto às vezes, não é? Completamente. Porque, então, como vemos, em tudo na vida é assim. É preciso não haver há o meio nada termo. Que seja bom, independentemente de tudo o resto, porque tudo que é bom, é um exemplo que eu costumo dar nas consultas, sabemos que todos precisamos de beber água, não é? Evidente. Mas se eu beber 15 litros de água por dia, não pode ser. Vou pôr os meus rins a precisar de descanso. Nada deve haver em excesso. E até aquilo que nós, na tal astrologia mais leve de entretenimento, vemos como qualidades, elas são, no fundo, o centro daquilo que também pode ser as nossas fragilidades, digamos. E ao ser tão adaptável, para isto também se torna muito frágil. É verdade. Carmen, por hoje é tudo? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Daqui a 15 dias falaremos com certeza de outras coisas relativas à astrologia, a outras energias. Em novembro vão começar uma série de acontecimentos e então teremos muito que falar. Muito que falar, sim. Foi um prazer estar aqui consigo, Carmen, até daqui a 15 dias. Muito obrigada. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.